O filme Laranja Mecânica conta a história de Alex DeLarge, líder de uma gangue de criminosos que aterroriza a Londres futurista do filme, e preso por assassinato, é submetido a um experimento terapêutico que visa mudar o seu comportamento e torná-lo incapaz de cometer a violência. É um filme em si bastante contraditório para muita gente, beira o de serviço, e atualmente virou clássico aclamado da cultura cult, que já foi até proibido pela censura brasileira. Mas por partes, vamos falar um pouquinho sobre esse filme. Bom, para começar, o filme é uma adaptação do livro de mesmo nome, publicado pelo autor Anthony Burgess, em 1962. O filme em si é uma adaptação de ficção científica distópica, ou seja, ele vai retratar um futuro de uma sociedade imaginária controlada de forma opressiva. Foi adaptado e dirigido por Stanley Kubrick e publicado em 1971. Vemos que ele já é velhinho, né? O bichinho. Foi proibido não só aqui no Brasil, mas em vários outros países. Ele foi muito censurado na época que foi lançado e foi muito mal visto por alguns conteúdos que ele abordava explicitamente. Um comentário que o próprio Stanley Kubrick fez em uma entrevista sobre o próprio Alex é que ele simboliza o homem no seu estado natural, tal como ele seria se a sociedade não lhe impusesse seus processos civilizadores. Daí, a gente já tem uma prévia de por que ele foi tão mal visto por muita gente, né? Vamos falar sobre alguns tópicos que esse filme aborda, pra gente conseguir destrinchar melhor essa obra. Um dos primeiros pontos que são perceptíveis no filme, mas que não fica tão explícito assim, é a mistura que ele traz dentre o passado e o futuro. No filme, principalmente na casa do Alex, a gente vê muito uma estética, uma arquitetura meio brega, vamos dizer assim. São as casas todas muito apertadas, muito cheias de cores, cheios de elementos. A mãe dele tem os cabelos coloridos, aquelas meias 3/4. São coisas muito características desse período mais antigo. Já temos muita presença do modernismo em algumas partes, principalmente naquela cena do escritor, onde o Alex vai pra casa do escritor. A casa dele é muito ampla, com vários quartos retangulares bem definidos, assim, que traz uma vibe futurista. Além de que ele é uma adaptação de ficção científica, então ele traz realmente essa visão do futuro. Só que passa muito despercebido, porque como ele mistura muito o passado e o novo, ele mostra um futuro não muito distante, como a gente está acostumado a ver em narrativas de ficção, que são 50 anos à frente do nosso tempo. É como se o que Stanley Kubrick quisesse era em 1970 retratar uma realidade de 1990. E isso acaba ficando um pouco confuso. Também sabemos que o Alex no filme, ele é considerado por muitos um sociopata, onde ele pode sentir remorso pelas atitudes de ultraviolência que ele fazia, mas não necessariamente isso vai acontecer. E vemos que ele cresceu nesse ambiente que é muito cheio de informações. Isso me lembrou muito aquelas teorias que eram muito divulgadas sobre as casas de reality shows, né, como o Big Brother Brasil, que fazem intencionalmente esses quartos mais cheios de informação, muito coloridos, para gerar uma espécie de irritabilidade e instabilidade emocional, justamente por essas muitas informações que chegam ao mesmo tempo. Então, eu também vi como uma forma de representar uma certa confusão mental presente no personagem. Mas aí, tirei de vozes da minha cabeça. Uma coisa que é muito comentada sobre esse filme é que algumas pessoas defendem que o Kubrick acabou romantizando muito a violência, porque houve relatos até de pessoas falarem que a violência no filme é apresentada de forma muito atrativa, ou de forma que você não fica chocado com a violência em si. Sabe que ela não é tratada como algo ruim em sua essência. Mas um comentário que o próprio Kubrick rebateu em uma de suas entrevistas é de que o filme ele é todo feito pela perspectiva do Alex. Isso é algo que é apresentado desde o início. O filme é narrado pelo Alex e também partindo do princípio de que ele é considerado um jovem, adolescente, revoltado, sociopata, que se juntou com os amigos para praticar crimes e formar uma gangue. Então, assim, é natural que do ponto de vista do Alex, o crime não seja visto como algo chocante.
Até porque, se fosse, ele não estaria se juntando com os seus amigos para ir praticá-lo. Essa romantização se daria justamente a esse distanciamento que a gente tem dos nossos padrões morais. E a gente estaria vendo no filme, acompanhando no filme os padrões morais do protagonista. Ainda sobre essa questão de como o filme se torna atrativo pela narrativa do Alex, onde muitas vezes quem está assistindo o filme se vê em certos dilemas de não saber se deveria ter muita raiva do Alex pelas coisas que ele faz, ou se tem pena dele ao ver ele sofrendo. Ao mencionar essa relação do público com o Alex, eu gostaria de citar um pedacinho de uma reportagem, de uma entrevista do próprio diretor sobre essa questão, que em Laranja Mecânica, Alex é um personagem do mal, mas Alex de alguma forma parece ser menos repulsivo. Ele tem vitalidade, coragem e inteligência, mas você não pode falhar em ver que ele é essencialmente mau. Ao mesmo tempo, há um estranho tipo de identificação psicológica com ele que ocorre gradualmente, apesar de você ser bastante repelido pelo seu comportamento. Creio que isso ocorre por duas razões. A primeira, Alex é sempre completamente honesto em sua narrativa em primeira pessoa, talvez até mesmo de forma bastante dolorosa. Segundo, porque em uma camada inconsciente, eu suspeito que todos nós dividimos certos aspectos da personalidade de Alex. Muitas vezes durante o filme, em suas narrativas, justamente por essa honestidade do Alex, nós enquanto público temos muitas vezes compaixão por ele, quando vemos, por exemplo, ele ser traído pelos seus amigos, porque em sua própria narrativa sentimos o peso que isso teve para ele, sentimos a dor dele ao ver os seus irmãos o deixando para trás. Mas até onde a nossa empatia pode ignorar os feitos cometidos pelo próprio Alex, como os assaltos que ele fazia, os abusos que ele e seus amigos cometeram, a morte que ele causou durante o filme. Há também uma relação interessante que é representada durante o filme, quando mostra o Alex cometendo os crimes, mas ao mesmo tempo se mostra como alguém muito culto, vendo sua apreciação por grandes artistas como o próprio Beethoven, o que nos faz refletir sobre algo que, ainda nos dias atuais, é presente em nossa sociedade. Como aquele típico, nossa, como pode esse jovem ter sido preso? Ele é tão bonito para ter feito algo tão ruim. Vemos uma narrativa parecida com essa, onde não é porque o Alex é alguém culturalmente rico que faça ele ser uma pessoa moralmente boa. Depois que o Alex é traído por sua gangue e é capturado pelos policiais, durante o tempo em que ele passa preso, vemos que o Alex se prende muito à religião, ganhando até a compaixão e confiança do padre que acompanhava todos os presidiários. Mas isso me fez questionar bastante durante o filme se o Alex realmente estava se apegando à religião por querer buscar algum tipo de salvação divina, se seria um tipo de culpa cristã, o que é muito visto em situações desse tipo, ou se o Alex estava se refugiando na religião para esconder os sentimentos que ele ainda tinha pela violência, o que acredito eu que seja essa terceira opção a resposta correta. Principalmente por uma cena específica, onde o Alex está lendo a Bíblia e ele está imaginando o cenário enquanto ele está lendo. Nessa cena, ele está lendo a crucificação de Jesus e, ao afastar um pouco a câmera da cena de Jesus carregando a sua cruz, vemos que o Alex está se imaginando como um dos sacerdotes que estava chicoteando ele. Então, seria esse refúgio na religião uma forma do Alex de ganhar a confiança, ser bem visto pelos policiais e pelo próprio padre, apenas para ganho próprio, para benefício próprio? Justamente porque vemos mais para frente que, quando é informado aos detentos sobre técnicas que estavam sendo testadas, no caso a técnica Ludovic, de reabilitação social, o que faria os detentos serem libertados em cerca de
20 dias, o Alex recorre ao padre, a quem ele ganhou confiança, para que lhe apoiasse a entrar como cobaia desse experimento, para que ele pudesse ser libertado. Algumas informações interessantes sobre esse experimento é de que ele foi baseado nos conceitos behavioristas, que inclusive o Kubrick se mostrava extremamente contra. Na época em que estava sendo adaptado esse filme, estavam acontecendo realmente testes dessas técnicas behavioristas como uma forma de controle social. Se você não sabe o que é o behaviorismo, eram técnicas de aprendizagem, de ensino, onde uma pessoa condicionava um outro ser para que ele respondesse a um estímulo de uma forma pré-estabelecida, principalmente como vemos no behaviorismo metodológico, onde ele funciona por meio de sistemas de estímulo e resposta. Por exemplo, ele faz com que um indivíduo ou um ser associe um estímulo, que é inicialmente neutro, a um estímulo manipulado. Como um exemplo bem prático disso, temos um experimento realizado com cães por Pavlov, onde ele apresentava pratos de comida para esses cachorros e eles começavam a salivar. E aos poucos ele foi introduzindo um som, como uma buzina, antes de apresentar a comida para os cachorros. Com o passar do tempo, os cachorros foram associando que, sempre depois desse som, dessa buzina que era tocada, a comida vinha. Então, eles não mais estavam salivando só ao ver a comida, mas quando a buzina tocava, porque eles já sabiam que depois viria a comida. E isso foi muito estudado, principalmente como formas de ter um controle social, já que tanto podia ser usado como uma técnica de ensino positiva, quanto negativa. No caso do filme, eles pegam o Alex, introduzem substâncias nele para que ele comece a se sentir mal depois de algum tempo, comece a sentir enjoos e, como o próprio filme fala, uma sensação de quase morte, para que ele associe essa sensação ruim à violência. Com o passar do tempo, mesmo sem injetar essas substâncias, o Alex vai associar os filmes de violência que eram passados para ele, ou qualquer cena de violência que ele veja, a esse mal-estar e vai evitá-lo. Essa seria a grande jogada do governo para ressocializar os detentos, porque eles seriam manipulados para que não fizessem mais a violência, não porque eles não queriam, mas porque sabiam que iriam passar mal depois. E é aí onde vemos a crítica do Kubrick a esse tipo de condicionamento. Ele mostra duas vertentes, dois pontos negativos que existem nela, além do controle governamental sobre a sociedade, que seria, em primeiro lugar, a não precisão em quais estímulos seriam condicionados. Até porque vemos que em um dos vídeos de violência que são passados durante essas sessões, toca a Nona Sinfonia de Beethoven, que é uma das músicas preferidas do Alex. E ele acaba condicionando a Nona Sinfonia também a esse mal-estar. Mais pra frente, quando ele visita a casa do escritor e o escritor toca a Nona Sinfonia, ele começa a passar mal e recair sobre os estímulos que foram impostos a ele, da mesma forma que ele poderia ter relacionado também o mal-estar aos médicos, por exemplo. Aí, quando visse alguém de jaleco, ele passaria mal, porque ele estava passando mal quando via os doutores que acompanhavam o experimento. Mas, além disso, é também bem questionada a eficácia, de fato, sobre a inserção desses detentos em sociedade, tendo em vista que os detentos, eles não vão praticar mais a violência porque começaram a passar mal, mas toda a sociedade não deixou de ser violenta porque aquele detento passou por esse processo, que é inclusive o que nós vemos mais pra frente no filme, quando o Alex termina todo esse processo de experimento, que quando ele volta para a sociedade, que vê pessoas apanhando, que alguém bate nele, que alguém fala mais alto com ele ou ameaça ele de alguma forma, ele simplesmente não consegue reagir. Ele vira um ser humano disfuncional, porque mesmo quando alguém tenta bater nele, agredir ele, ele não consegue reagir.
Porque ele tá vendo a violência e ele começa a passar mal. Se alguém ameaça ele e ele pensa em alguma forma de se vingar dessa pessoa, mesmo que por instinto, ele começa a passar mal também. Então, esses métodos que estavam sendo testados, eles não levavam em conta a complexidade das relações éticas e morais da humanidade, gerando assim, como o próprio nome do filme fala, laranjas mecânicas, algo que por fora era muito bonito de se ver. Era uma forma de evitar toda a violência que aqueles presidiários cometiam. Mas por dentro, eles eram só como máquinas que não sabiam mais reagir a essas situações como seres humanos. Eram como robôs programados. O governo representado também durante o filme, como podemos ver, ele é extremamente totalitário. Ou seja, ele proíbe qualquer tipo de oposição e exerce muito controle sobre a vida pública e privada dos cidadãos. Não à toa que eles estavam tentando implementar essa técnica Ludovico não como uma resposta à violência da sociedade, mas sim como uma forma de controle populacional, já que eles poderiam moldar as pessoas para serem o que eles quisessem. E a maior prova que temos disso é que, durante o filme, nós percebemos que o escritor, quando abriga o Alex em casa, ele o abriga como uma espécie de arma, uma espécie de prova de que esse regime era totalitário. E o Alex seria um grande coitado que passou como vítima nas mãos do governo. Entretanto, como o governo já sabia dessa oposição, quando o Alex se vê livre desse condicionamento gerado por eles mesmos, o presidente, eu acho, não consegui entender bem quem ele era, mas o governador, ele vai atrás do Alex ainda no leito do hospital e tenta fazer um acordo com ele. Suborna ele para que ele fique a favor do governo perante a opinião pública, tendo em vista que ele já sabia como iria ficar mal visto depois que o seu experimento tentou desviver, além das provas que já estavam sendo agrupadas e reunidas para provar que esses métodos não eram eficazes. O que também vemos muito hoje em dia, que é disfarçar os interesses políticos como interesses populacionais. Por fim, uma coisa que eu acho incrível nesse filme são os questionamentos que é possível fazermos em relação à natureza humana e à natureza da nossa sociedade. Para começar isso, temos que olhar do ponto de vista de que esse filme foi lançado nos anos 70. E vemos elementos presentes nele que são pautas, são elementos questionáveis até os dias atuais, mostrando que apesar de não estar cheio de robôs o filme, ele realmente teve uma visão muito futurista em questões sociais. O filme também explora as dificuldades em reconciliar o conflito entre a liberdade individual e a ordem social. O Alex exercita sua liberdade para ser um criminoso viciado, até que o Estado o transforma em um zumbi inofensivo, não mais consciente em escolher entre o bem e o mal. Onde vemos justamente esse dilema moral entre até onde nós, como cidadãos, temos liberdade para exercer quem nós somos, tendo em vista que a ordem social ela deve ser mantida, e também como o governo pode interferir nisso e até onde ele pode interferir sem ferir a liberdade do cidadão. Uma das conclusões do filme é evidentemente que há limites aos quais a sociedade pode ir mantendo a lei e a ordem. A sociedade não deve fazer a coisa errada pela razão correta, embora ela frequentemente faça a coisa certa pela razão errada. Como a questão que estávamos falando sobre o governo, em que ele faz a coisa certa, teoricamente, que seria manter a ordem social e ressocializar os detentos, mas pela razão errada, que não seria simplesmente por querer que eles tenham uma vida digna ou querer manter a paz em comunidade, mas sim para autopromover o seu partido e conseguir ter um certo controle populacional. Uma das grandes questões também do filme, que vai falar sobre o final dele, sobre o desfecho dele, então se você ainda não tinha percebido que há spoilers nesse vídeo, fique atento, vai ter um grande spoiler. Se você não quiser saber sobre o final do filme, não
veja essa parte. Mas também há grande debate sobre a natureza do Alex com relação ao desfecho do filme, onde quando ele é finalmente retirado dessa condição de zumbi social, quando ele volta a ser quem ele realmente é sem estar sob o condicionamento do governo, vemos essa expressão de liberdade dele, imaginando cenas de violência e de abusos como algo prazeroso. O que nos mostra, evidentemente, que esse tipo de controle populacional que o governo estava tentando implementar não seria de todo válido, porque ele não faria com que a sociedade fosse um lugar melhor, modificando-a, colocando razões éticas e morais para que aquilo fosse errado e fazendo com que as pessoas que praticassem atos de maldade percebessem que aquilo era errado, mas sim porque realmente seriam apenas zumbis, seriam pessoas que estavam apenas como fantoches de entidades maiores. Mas fica como uma reflexão o que seria o correto a ser feito depois de todo esse procedimento do filme. Até porque o Alex, como vimos, voltou a sentir-se satisfeito perante atos de violência. Então, ele deveria ser preso de novo, mas agora que ele teve a compaixão pública sobre todo o experimento que ele passou e como foi prejudicado em sua sanidade por isso, ou ele deveria ser solto, tendo plena consciência de que ele voltará a cometer os atos que já cometera no passado. Digam aí o que vocês acham que seria o certo a se fazer nessa situação. Mas por hoje vamos ficando por aqui. Se você tiver sugestões de filmes que vocês querem ver aqui no canal, botem aqui nos comentários. Se você teve alguma reflexão sobre esse filme que não esteve nesse vídeo também, compartilha com a gente. Mas é isso. Um beijo e tchau, tchau.